dia, dando continuidade aqui à disciplina aí de Direito Penal para a Defensoria, não, toda vez eu confundo, Departamento Penitenciário Nacional. Nós estamos vendo aqui nesse material os crimes contra a administração da justiça. Já vimos os crimes contra a administração pública estrangeira e agora os crimes contra a administração da justiça. A gente já viu o crime de corrupção ativa em transação internacional. Não tem muita diferença do administração pública nacional, né? A diferença é que é contra um funcionário público estrangeiro. E o tráfico de influência em transação internacional, né? Que também não tem muita diferença da concussão versus corrupção, né? Passiva e tráfico de influência nacional também. A diferença, novamente, é que é um funcionário público, né, alguém tentando influenciar um funcionário público, dizendo que vai influenciar de uma administração internacional. Vimos o primeiro crime, reingresso de estrangeiro, crime próprio de mão própria, denunciação caluniosa foi o que a gente iniciou. Vamos lá, vamos reler aqui rapidamente, passa para os comentários. Artigo 339, dar causa à instauração de investigação policial e processo judicial. Instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que ou sabe inocente. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. A pena aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A pena diminuída da metade se o agente da metade se a imputação é de contravenção, né? Que nós temos tanto crimes contra contravenções. Então, se a pessoa imputa um crime, a pena é grave. Se imputa uma contravenção, a pena é diminuída, né? Então, tem que ver a lei, o decreto de contravenções penais. Busca-se tutelar o regular desenvolvimento das atividades policiais e administrativas correlatas à justiça, de forma a não serem prejudicados por indivíduos que pretendem avacalhar o sistema por motivos egoísticos só para prejudicar alguém. Protege subsidiariamente a honra da pessoa ofendida. Então, o agente responde por calúnia ou por denunciação caluniosa? Não. O agente responde só pelo último, pois ele absorve o crime de calúnia. Alguns doutrinadores chamam este crime de calúnia qualificada, porque se lembra que calúnia é justamente o fato de você imputar um crime, né, a uma pessoa, sendo que ela sabe que não cometeu o crime. Então, a partir do momento que é instaurado o processo, você deixa de cometer o crime de calúnia, passa a ser denunciação caluniosa. E esse crime de denunciação caluniosa absorve o crime de calúnia. Então, ou seja, você caluniou uma pessoa e se chegou aí, né, a situação em que houve instauração do processo, aí você piorou a situação. Você saiu de calúnia e virou denunciação caluniosa do seu crime. Vamos lá. É necessário que haja efetiva prática de algum ato pela autoridade, ou seja, é necessário que ela adote alguma providência, ainda que não instaure o inquérito policial ou qualquer outro procedimento. A doutrina majoritária entende que, no caso de se tratar de crime de ação penal privada ou pública condicionada, somente a própria vítima poderia praticar o crime, eis que a sua manifestação seria indispensável ao início das investigações. Isso deve ser analisado com cuidado, pois a conduta típica não se dirige somente às atividades policiais, mas também administrativas. Não mais é pacífico e, como regra, se trata de crime comum. Praticar o crime à vítima. Configurar o crime, na realidade. A consumação é controvertida. A doutrina minoritária entende que é necessária a instauração do inquérito policial. A doutrina majoritária entende que o crime se consuma quando a autoridade toma alguma providência, ainda que não instaure o inquérito. Na jurisprudência, o entendimento é o mesmo, ou seja, pelo que nós estamos lendo aqui, basta que o delegado, né, a autoridade policial para a condução de um inquérito policial, tome alguma providência. Você foi lá, denunciou um crime,
fez um boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência não é um inquérito, é só um boletim de ocorrência, né? Você está relatando uma ocorrência. Baseado nesse boletim de ocorrência que foi feito na delegacia, você vai lá e o delegado toma uma atitude. Não, chama esse cara aqui, manda uma viatura com 2 agentes, né? Vai lá buscar a pessoa. Chega lá e fala, não, isso aí que esse cara está falando não tem nada a ver e tal, tá uma denunciação caluniosa. Ou seja, ele não instaurou o inquérito, mas tomou alguma atitude, né? Baseado no boletim de ocorrência. Porque o que está escrito na lei ali, pelo que eu entendi, é inquérito. Por isso que eu estava comentando, né? Questão lá do meu trabalho, né? Que administrativamente a gente tem vários processos antes de abrir um processo administrativo disciplinar. Por quê? Você precisa de portaria, precisa de várias, né, situações. O inquérito policial também é a mesma coisa. Você não chega na delegacia e sai abrindo inquérito. O delegado, que é a autoridade policial, né, que é o responsável pela delegacia, ele que instaura os inquéritos, mas para instaurar o inquérito tem uma portaria também, né? Instaurada uma portaria, dado publicidade, publicado. Não é assim, o inquérito policial não é assim, não surge de nada, é só chegar e abre o inquérito. Todo um controle dos inquéritos, né? Até por questão de produtividade dos delegados, é lógico, eu, né, não sou amplo conhecedor, não exerço a função, mas eu sei, por causa dos colegas, dos amigos, né, dos parentes, tem um controle de produtividade de inquérito para os delegados. Então, o delegado não quer ficar abrindo inquérito à toa, né? Aí depois ele mesmo se cobrava, cara, tu abriu um inquérito, arquivou, qual foi o caso? Tem revisão também, né? Porque esses inquéritos, tanto inquérito arquivado aí na sua delegacia. Mas, e se no caso de der causa à instalação de processo penal? É necessário que o agente saiba que o denunciado é inocente, não bastando que ele tenha dúvidas, até porque o processo só serve para esclarecer fatos obscuros. O crime, nesse caso, se consuma com recebimento da ação penal, que pode ser ofertada pelo Ministério Público ou pelo particular ofendido. Também se insere na conduta proibida provocar a instauração de investigação administrativa e inquérito civil. A investigação administrativa é o procedimento administrativo mediante o qual a administração busca reunir informações acerca do fato que possa gerar punição ao servidor. Neste caso, o fato, além de poder gerar punição ao servidor, deve ser crime. Assim, se o denunciante da causa a instauração de investigação administrativa imputando falsamente alguém prática de infração funcional, que não é crime, não pratica crime tela. Mas o que seria um inquérito civil? É uma modalidade investigativa que gera a cargo do MP. Deixa eu reler isso aqui ficou meio nebuloso. Vamos ler com calma. Também se insere na conduta proibida provocar a instauração de investigação administrativa e inquérito civil. A investigação administrativa é o procedimento administrativo mediante o qual a administração busca reunir informações acerca do fato que possa gerar punição ao servidor. Tá aí, tudo bem. É assim que a gente faz. Neste caso, o fato, além de poder gerar punição ao servidor, deve ser crime. Ah, entendi. Entendeu? Assim, se o denunciante da causa a instauração de investigação administrativa, imputando falsamente a prática de infração funcional, que não é crime, não pratica o crime tela. Vamos voltar aqui, o que ele está falando disso. Dar causa à instalação de investigação policial, de processo judicial, instalação administrativa, inquérito civil, ação de probidade administrativa imputando-lhe crime. Entendi. Agora entendi. O que ele está falando aqui? Ele vai lá na ouvidoria, lei de acesso à informação, que for, e fala, né, determinados fatos sobre um servidor público, que faz com que eu instaure, né, no meu caso, uma investigação preliminar, uma sindicância, antes de abrir o PAD, né, uma instauração de investigação administrativa. Só que o que ele falou para mim, né, documentou, escreveu lá no e-mail que mandou para mim, para a ouvidoria, não descreveu um crime, um fato típico. Né? Descreveu uma infração funcional, ou seja, ele não cometeu a denunciação caluniosa. Do ponto de vista administrativo, eu vou pesquisar se o cara faltou uma vez, né? Sei lá, tá na hora do expediente, cumprindo, né, fazendo, né, um trabalho particular, mas nada disso é crime. Isso é um ato infracional. No nosso caso aqui, no PAD, o cara vai ser suspenso,
ter descontado contra-cheque no horário lá que estava lá, trabalhou menos horas. Mas nada disso é crime. Para a gente e também nem para a Justiça Penal. É diferente dele dizer, vamos lá, ele dizer, e já ocorreu, eu não posso nem falar, acho que posso falar, né, porque não é tão, assim, não vai saber de onde quer quem é a pessoa. Mas já teve denúncias de pessoas, né, que chegou lá quando eu trabalhava na corregedoria, de que o servidor guardava pornografia de pessoas de menores de idade no computador, entendeu? Ou seja, isso daí é pedofilia, é crime, está com fotografias de criança no computador. E aí realmente foi pego, né? Foi o chefe, né? Viu lá o vídeo, né? Tava lá no computador. Inclusive eu participei por alto do PAD, né? Assim, como eu não podia atuar como eu era da Corregedoria Central aqui em Brasília, eu passava as orientações, porque depois no final o relatório não era aqui em Brasília o caso. Então o PAD rolava lá no estado. Aí a comissão, né, do PAD mandou o relatório final, porque quem dava o aval do relatório final era justamente a secretária-geral da Advocacia Geral da União. E eu fazia o parecer do relatório que chegou, dizendo, ó, fizeram certo, fizeram errado, devolver. Que ela, antes de determinar a suspensão, a demissão da pessoa, passava pela equipe do gabinete, que eu era uma das pessoas. Às vezes eu participava do PAD, né, como pessoa integrante da comissão, e alguns eu só fazia a parte de assessoria, em especial para a secretária-geral. E aí, nesse caso, eu acho que elas chegaram à conclusão que, na verdade, foi armação, né? A pessoa era meio velhinho, não entendia nem de informática direito, tá achando que ele deixou o computador aberto e alguém foi lá com HD e botou, né, com pendrive, botou os vídeos no computador dele. Né? Não tinha como provar que se sim ou se não, mas tinha muita possibilidade. Imagina, você abrir vídeo de pedofilia no horário de expediente, no horário. Alguém vai ver, né? Alguém só acha que foi alguma armação, assim. Não tinha como provar que foi ele que colocou os vídeos lá e que ele via os vídeos. E ele falou que, absoluta certeza que alguém colocou lá, né? Foi com HD e botou. Não tinha câmera para saber. Falou que os vídeos não eram dele. Então, nesse caso, foi uma denunciação caluniosa ou alguém armou para ele. E era crime, né? Que armaram contra ele. Que além dele, provavelmente no PAD, iria ser punido com demissão, a gente ainda mandar o resultado do PAD para o Ministério Público, né? Porque pedofilia não atenta só contra a administração pública, é um crime lá fora, tá? Com fotos, vídeos. Segundo ele, não era dele, né? O pessoal da comissão falou que realmente ninguém comprovou que ele assistia aquilo, mas que estava no computador dele guardado, estava. Só que ele, assim, conseguiu causar dúvida razoável de que não foi ele que colocou aquilo ali. Alguém me colocou para ele, ele não deixava assim, né? Deixava o computador aberto, né? Alguém com maldade foi lá, bota um HD na máquina, baixa, depois vai lá e diz, ó, o cara tá com foto de vídeo de criança ali. Então foi isso, esse caso. Então nesse caso foi um caso típico que ele está descrevendo aqui. A pessoa denunciou um crime que a gente começou a instaurar um procedimento investigativo administrativo, né, para ver se estava aguardando mesmo isso. E o próprio pessoal de TI, o que na verdade livrou ele mesmo foi o pessoal de TI, entendeu? O pessoal de TI falou que tinha vídeo que nunca foi aberto assim, na rede, nunca. Assim, só colocaram lá e ninguém nunca abriu. Se é um cara viciado, ia abrir todos os vídeos, né? Deixar só guardar e guardar no computador do trabalho, porque levar para o trabalho. Foi muito cara de armação. Vamos lá. Mas e o inquérito civil? O que é esse inquérito civil? Isso aí é Ministério Público, né? É uma modalidade investigativa que fica a cargo do Ministério Público e é instaurado para angariar informações a fim de subsidiar futura ação civil pública. Nesse caso, como a ação civil pública pode versar sobre fatos que constituam ou não crime, deve ser analisado o caso concreto se o fato imputado é crime. Da mesma forma, pune-se a conduta do agente que acaba a instauração da ação de improbidade administrativa contra alguém sabendo de sua inocência. Nesse caso, vocês também devem ter muito cuidado. Nem todos os atos que importam em improbidade administrativa são considerados crimes.
Dessa forma, somente responderá por este crime o camarada que der causa à ação de improbidade administrativa, de improbidade, portanto, a outra pessoa, fato também como crime. A tentativa sempre é possível. Vamos lá. O crime se configura se o fato criminoso que o agente imputa a outra pessoa já não é mais considerado crime, é o chamado abolicio crimes, então não se configura, ou se já foi extinta a punibilidade, não se pune a denunciação caluniosa contra os mortos, pois neste caso estaria extinta a punibilidade em relação ao fato falsamente imputado ao morto. O elemento subjetivo é o dolo, não admitindo a forma culposa. A doutrina majoritária entende que não cabe o dolo eventual neste crime, apenas o dolo direto, pois quando a lei diz que o agente deve saber, né, deve saber que o ofendido é inocente, exclui a possibilidade do dolo eventual, pois se o camarada sabe que o denunciado é inocente, age com dolo direto. O artigo prevê ainda a forma majorada, que estabelece o aumento de 1/6 se o agente se vale de anonimato ou nome falso. Há ainda uma causa de diminuição de pena, que é o que? No caso do fato denunciado não ser crime, mas ser contravenção penal. A pena é diminuída pela metade. A ação penal é pública incondicionada. Então, esse é o crime de denunciação caluniosa. O que é que ficou claro aí? Tem que ser crime, né? Ou infração penal. O cara foi lá e falou um cara de baboseira, né, na delegacia, mas nada que ele falou é crime. Então, você não cometeu denunciação caluniosa. Aí vamos, mas ele falou um cara de coisa que não é verdade. Aí você vai ter que apurar para ver se ele cometeu a difamação, né? Vai falar um cara de coisa ali pro delegado, você pode estar difamando a pessoa, né? Que não tá, porque tem os graus, né? Se falando coisas sobre a pessoa de alto nível que configura crime, calúnia. O nível mais baixo, mas não é crime, ou do mesmo nível, mas não é crime, difamação. Falando coisas sobre a pessoa, ou da pessoa, não é fatos, é da pessoa, injúria. Aí você está cometendo injúria. Eu lembro do desenho e eu lembro disso aí. Cid. Cid, né? Aquele desenho da Era do Gelo. Aí Cid, ele é C de crime, injúria e de difamação. Difamação. Ou a comunicação falsa de crime ou contravenção. Vamos ver as notas de rodapé aqui. O que tem aqui? Vamos lá. 19, ele está falando aqui sobre, né, o crimes. Vamos ver o que ele fala aqui. Sustenta-se ainda que tal fato deve ser interpretado à luz das alterações promovidas pela Lei 10.028 de 2000, que permitiu a punição por tal delito quando o agente der causa de investigação administrativa em inquérito civil. Isso porque a punibilidade pode estar extinta em relação ao fato, aspecto penal, mas isso não impediria a instauração de inquérito civil público, por exemplo, ou ajuizamento de ação de improbidade administrativa, entende? Mas está dizendo assim mesmo, você foi lá e fez uma denunciação caluniosa de um crime que na lei penal não é mais crime, certo? Teve um abolição de crimes. Só que do ponto de vista de descriminalizar uma conduta, isso não quer dizer que ela não tenha ainda repercussão, não continue tendo repercussão na esfera civil e administrativa, entendeu? Então, mesmo ela não sendo mais crime, porque teve, né, a descriminalização dela, mas há uma repercussão ainda administrativa, então esse doutrinador que está dizendo que você deveria ainda configurar como crime. Configurar crime, eu estou falando assim, a denúncia da pessoa, a denúncia como denunciação caluniosa, porque fez você abrir um inquérito administrativo, né? Um inquérito civil ou um procedimento administrativo. Deixa eu ver se tem mais alguma. 21 aqui é o caso, e está comentando aqui, 21, cadê? Que é 20 e 21. A doutrina majoritária entende que não cabe dolo eventual. Vamos ver o que ele fala do dolo eventual. Parte da doutrina, capitaneada por Bittencourt, sustenta que é admissível o dolo eventual, quando o agente, sabendo que a vítima é inocente, por exemplo, divulga a diversas pessoas que a vítima praticou fato X, assumindo o risco de que alguma delas procure autoridade, e com isso dê causa ao crime de denunciação caluniosa. Então, nesse caso, ele está dizendo que o dolo eventual ocorreria no caso, na verdade, não ele ir lá fazer a denunciação caluniosa, mas incitar as pessoas, entendeu? Dizer, olha, talvez seja essa pessoa, entendeu? E as pessoas iriam lá fazer, né, a denúncia, acho que foi a pessoa que me roubou, porque fulano de tal me falou, né?
Ou seja, ele não fez a denunciação caluniosa, indiretamente ele fez, né? Vamos lá, continuar. Esse aqui, comunicação falsa de crime, artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter verificado. Ou seja, esse aqui não está fazendo especificamente contra alguém para prejudicar, está falando genericamente, entendeu? Provocar a ação de autoridade até contra ele mesmo, né? É contra eu mesmo. Né? Genericamente, eu mesmo digo que fui assaltado para encobrir alguma coisa e, na verdade, não ocorreu nada. Estou provocando ocorrência. Normalmente é quando o cara quer, sei lá, esconder alguma coisa, ele inventa aí uma ocorrência que, na verdade, não ocorreu nada. Vamos ver aqui, pena de 1 a 6 meses. Vamos lá, qual é o caso? Neste crime, o bem jurídico tutelado é o mesmo anterior, com a exceção de que não se individualiza o infrator, mas se comunica um crime que não ocorreu. Ou seja, você não quer falar de um infrator específico, só quer que registre uma ocorrência. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, crime comum, sendo o sujeito passivo o Estado, que sofre o prejuízo do desenvolvimento de suas atividades. Parte da doutrina entende que, se o crime comunicado for de ação penal privada, somente o suposto ofendido é que poderia cometer o crime. A conduta incriminada é de dar causa, ou seja, provocar a ação da autoridade comunicando o crime ou contravenção que a gente sabe que não ocorreu. Vejam aqui que o fato não ocorreu. Diversamente do crime anterior, aqui o agente não aponta o culpado, não visualiza um suposto infrator, só comunica o fato. A doutrina majoritária entende que comunicação falsa de crime perante policiais militares não configura o delito em questão. Eis que os policiais militares não são autoridades para estes fins, instauração da investigação. Ou seja, se você fala só para viatura, não é crime, porque a viatura é o policiamento ostensivo. Mas você vai à delegacia, né? Lá, registro do boletim de ocorrência de um crime que não ocorreu, aí você está cometendo o crime, né, de, vamos memorizar, comunicação falsa de crime. Vamos ver aqui, o elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de comunicar à autoridade a ocorrência falsa de um crime. Boa parte da doutrina entende ainda que deve haver a especial finalidade de agir, consistente na intenção de ver a autoridade se mexer e praticar algum ato investigatório. Ficaria esta corrente como se fosse vocês. Ficaria com essa corrente se fosse vocês. Tá dando a dica aqui. Para diferenciar esse do outro, é que o objetivo desse não é atingir uma pessoa, né? Esse aqui é a intenção de ver a autoridade se mexer, ver o movimento, entendeu? Ver a polícia ainda atrás do negócio que não existe. Você sabe, eu vi um corpo ali, vi uma movimentação da polícia e cadê o corpo? Na verdade, você não viu, Contra o Estado, né? Aham. Acontece isso, a pessoa falar que viu alguma coisa e não viu nada, movimenta bombeiro procurando um tal de coisa, não era nada. O crime se consuma no momento em que a autoridade, em razão da comunicação falsa, praticar algum ato, não sendo necessária a instauração do inquérito, admite-se a tentativa, ação penal pública incondicionada. Autoacusação falsa de crime. Acho que esse aqui que é o mais comum. Acusar-se pela autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. Não é esse não, é o primeiro, o anterior, acho que é mais. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Porque só se for para encobrir alguém. O sujeito ativo, aqui pode ser qualquer pessoa, crime comum. Não pratica o crime, entretanto, quem assume sozinho a prática do crime do qual participou. O sujeito passivo é o Estado. Aqui o objeto não pode ser contravenção penal. A conduta punida é de autoacusar-se, incriminar a si próprio falsamente perante a autoridade competente. Autoridade policial, Ministério Público, Judiciário, né? É crime de ação livre, ou seja, pode ser praticado por qualquer meio. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de se autoacusar. Pouco importa o motivo, ainda que o motivo seja nobre, de evitar a punição de filho, por exemplo, haverá o crime.
Não há necessidade de seja espontâneo. Comete o crime, por exemplo, aquele que em sede de interrogatório policial ou judicial confessa crime que não cometeu. Se a confissão se deu sob coação, a inexigibilidade da conduta diversa, que exclui a culpabilidade de logo não é crime, né? Foi, como é que a gente chama? Extorquida, não é? Coagido. Coagido também, mas não aquela torturado, né? Só que levou uma pressão ali da polícia mediante tortura psicológica, até física, e fui eu. Não há crime, né? Porque não foi ele só se autoacusou e mediante, né? Uma situação é que está sendo torturado. O crime se consuma no momento ameaçado também. Às vezes, se é ameaçado ali pela polícia, acaba entregando. Uma coisa que não é, na verdade, entrega, né? Você fala que é você, mas não é você. O crime se consuma no momento que a autoridade toma conhecimento da autoacusação falsa, pouco importando se toma qualquer providência. A tentativa é admissível, a ação penal é pública incondicionada. Vamos lá. Falso testemunho, falsa perícia. Artigo 342. Vamos lá. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. Vamos marcar até aqui. Deixa eu ter aqui. Vamos tirar aqui. Afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. Como testemunha, aí é a diferença, né? E você não é vítima. Testemunha, perito, contador. Então, é um crime próprio, né? Só quem é essas pessoas aqui. O intérprete em processo judicial. O intérprete. Quando ele diz quem é que pode ser, já se torna um crime próprio, né? Você aprendeu como classificar? Opa, ele diz quem é. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer afirmação falsa ou calar em relação à verdade. Não é todo mundo que comete esse crime. Você tem que estar na condição de testemunha. A gente fala, mas tem alguém que vai para o processo e fala sem ser testemunha? Sim, tem um réu, tem um autor, tem um informante. Às vezes o juiz chama alguém e fala, você vai atuar nesse processo na função de informante, né? Vai dar informações sobre o processo, você não é testemunha. Por quê? Porque ele não viu diretamente fato, né? Mas tem condições de falar alguma coisa que pode ajudar na interpretação do juiz, né, do caso concreto. É a pessoa que trabalhava na empresa, né? Você trabalhava na empresa, tipo, vamos num processo trabalhista, que ocorre muito a função do informante. O processo trabalhista tem, né, a testemunha, que de repente pode ter visto um fato ali que ocorreu a demissão, mas tem os outros trabalhadores informantes que podem informar situações que se ocorriam ou não na empresa, né? Então, basta só as pessoas que viram o fato. Às vezes tem um informante que pode dar, vamos dizer assim, né, dicas de qual era a percepção em relação ao chefe, em relação à pessoa que foi demitida, né? E aí ela não está na condição de testemunha. Pode mentir, né? Vamos lá, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. As penas se aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, processo civil, que for parte, entidade da administração pública, direto ou indireto. Isso daqui daria para fazer um quadrozinho, né? Mas... Então, é 1/6. Vamos lá, aí teria que puxar uma perninha aqui. Se o crime é praticado mediante suborno, entendeu? Então, era uma perninha da seta. Então, ou seja, se é mediante suborno. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um gráficozinho, um esquemazinho, botaria assim 1/6. Puxa, o quê? Suborno. Com o fim de obter, produzir efeito, né? Ou então, com o fim de obter efeito, eu botaria penal e civil, ou seja, processo penal e civil, ou terceira perninha contra a administração pública direta ou indireta. Entendeu? Porque, às vezes você lê assim, você não memoriza, mas se você botar um quadrinho, na hora que está lendo a lei, não, peraí, isso aí aumenta de 1/6. Quando o quê? Quando a pessoa é subornada, né? Mediante suborno, você recebeu o suborno para falar falsamente aquilo, né? Fazer uma afirmação, ser o contador, o perito, né? Obter
prova destinada a produzir efeito, você vai fazer aquilo para, né, um processo específico da administração pública. O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo que ocorreu o ilícito, a gente se retrata e declara a verdade. Vamos lá, o sujeito ativo somente pode ser testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete. Assim, o crime é próprio. O sujeito passivo é o Estado. Cuidado, a doutrina majoritária entende que a vítima não pode ser sujeito ativo deste delito, pois não é testemunha. Pois não é testemunha. Ela não presta depoimento e sim declarações. Estou falando assim, num processo, uma vítima falar mentira não é punida nesse crime, porque ela não é testemunha. Cuidado, se a testemunha proferir falso testemunho com a intenção de não produzir prova contra si, pois a verdade poderia gerar um futuro processo contra ela, também não estará praticando crime. Então, você é chamado sob juramento de testemunha. Só que você resolve falar uma falsa verdade, depois, não, você mentiu. Vamos abrir um processo contra você, que você deu falso testemunho, cometeu o crime de falso testemunho. Na hora que vai ser apurado o crime de falso testemunho, porque você mentiu lá? Se eu falasse a verdade, na verdade, já está me incriminando, entendeu? Já está cometendo um crime, porque na verdade quem fez isso fui eu, né? Na verdade, quem desviou, quem fez aquilo fui eu. Então, aí você não responde por ele. Na verdade, pode abrir um outro inquérito para apurar o outro crime, né? Que na verdade está querendo cobrir. Mais do que um crime próprio, aqui temos um crime de mão própria. De novo, aí, o crime de mão própria. Ou seja, além de só poder ser praticado por aquela pessoa que possui condição especial, ele não admite coautoria, nem execução por intermédio de outra pessoa. O próprio perito, intérprete, testemunho, etc., é quem deve praticar a conduta. Embora existam vozes na doutrina defendendo tese contrária, a regra doutrinada é: no crime de falso testemunho só cabe participação. Alguém induz, instiga, auxilia a testemunha a não falar a verdade. Só cabe participação. A decisão do STF admitindo coautoria, mas essa decisão isolada. Ou seja, só cabe participação, não cabe coautoria. Não dá para as duas pessoas mentirem, até porque quem exerce a função de perito é o perito. Ah, não, cometeu o crime foi o perito outra pessoa. Não, mas só quem pode fazer, né, se pronunciar no processo é o perito. Então, a outra pessoa tem uma participação no crime, mas não é coautora do crime. Entendeu? Não admite a coautoria. Sim, de crime próprio, né? Só o próprio próprio perito pode fazer, né? Uma pessoa que estiver ali, ele está como, né? Tá ajudando ali, né? Não é coautoria, seria, né? Participação que chama? Participação. Coautoria, você vai responder pelo mesmo crime. Mas não pode porque você não é perito. Você não vai ser o perito, né? Não tem como eu punir você. Porque a legislação fala que o crime é praticado por quem? Pelo perito. Ah, mas quem ajudou a fazer o parecer foi a pessoa tal. Né? Quem assinou foi o perito, mas quem fez foi o tal. Não interessa, ele que assinou, ele é o... Né? O outro, ele responde pela participação. A participação é punível de outra forma, não é coautoria. Coautoria você é punido da mesma forma que o autor principal. Você é coautor. Você é o próprio autor também. Então, 10 anos, então você também vai incorrer com 10 anos. No crime de falsa perícia, cabe tanto a coautoria quanto a participação. Exemplo, perícia feita por 2 peritos em conluio, decide elaborar o laudo. Ah, mas isso aqui é diferente, porque quando a perícia é assinada por 2 peritos, né? Aí já é diferente. Aí não é porque a pessoa ajudou, aqui teve assinatura. Que às vezes a perícia é tão complexa que precisa um perito de uma área e perito de outra área. Né? Um perito em balística junto com um perito de, sei lá, de necrópsia, entendeu? Então, precisa confirmar que, né, a perfuração, a coisa que ocorreu ali do projétil, né, da munição, foi de uma forma no corpo, combinar com a balística, os dois assinarem para, de repente, punir alguém. A testemunha sem compromisso de dizer verdade, informante comete crime. É divergente, mas a maioria da doutrina entende que sim, pois o Código Penal não distingue testemunha compromissada e não compromissada
para fins de aplicação, para aplicação deste tipo penal. Objetivo de ação é múltipla. Tipo objetivo é múltipla ou plurinuclear, pois pode ser praticado de diversas formas, negando a verdade, né, que lhe fora perguntado objetivamente, fulano de tal matou, fazendo afirmação falsa, por exemplo, que não sabe o que você sabe sobre o crime. Resposta: eu sei que fulano não matou cicrano, pois estava comigo na hora. Calando-se, ou seja, pode ser deixando de falar ou sendo evasivo, lacônico, não sei, não me lembro, não estou me recordando. Aqui que eu achei importante aqui, ó, testemunha sem compromisso de dizer verdade, informante, comete o crime divergente, mas a maioria da doutrina tem que dizer fim. Ou seja, aquele negócio que eu falei ali no começo, de testemunha, o informante, que é a testemunha não compromissada, pela doutrina majoritária também comete o crime. Então, não esquece aquilo que eu falei há 2 minutos atrás. Então, se foi chamada para ser informante, né? Cuidado, pode ocorrer de afirmação falsa decorrer de uma percepção errada da realidade. Assim, imagine que uma testemunha diga que viu o cidadão a estrupar a cidadão B, o cidadão A, que viu o cidadão A estrupar a cidadã B. Agora, imagine que, na verdade, ele tenha se enganado, pois no momento, o cidadão A estava se engalfinhando com a cidadã B por causa de um pão de mel. Foi braba essa, reconheço. Nesse caso, não há falso testemunho, pois não há dolo. Aqui, nesse caso, não há crime, pois não há intenção de prestar falso testemunho. O crime não admite modalidade culposa. O crime só é punido a título doloso. É que, na verdade, pensou que era aquilo. Então, foi lá, falou, mas é doloso. O crime se consuma no momento em que o agente faz a declaração ou perícia falsa, pouco importando se dessa afirmação falsa sobrevém algum resultado. Sentença condenatória absolutória com base nela. Assim, o crime se consuma mesmo que o testemunho ou perícia não fundamente a convicção do juiz, ainda que o juiz não leve em consideração aquele testemunho falso. Cuidado, ainda que o processo no qual ocorreu o falso testemunho seja anulado por algum vício, incompetência absoluta, por exemplo, o crime permanece. A tentativa só é admitida pela maioria da doutrina no caso de falsa perícia, pois no caso de falso testemunho, em razão da oralidade, não deve haver fracionamento do ato. Parágrafo 1º. Prevê causa de aumento da pena nas seguintes hipóteses. Crime, aqui, ó, ele esquematizou aqui. Crime mediante suborno, cometido mediante suborno, praticado com vistas, dolo específico de obter prova que deva produzir efeito em processo civil em que seja parte da administração direta e indireta, praticado com vista a obter prova que deva produzir efeito em processo criminal. Está faltando aqui o civil, ele errou aqui. Processo criminal e civil. Está escrito aqui. Esse resumo dele aqui está ruim. Aqui, ó. Processo criminal ou processo civil. Tá vendo? Que no resumo aqui embaixo ele não colocou, não. Aqui, só botou em processo criminal. Parágrafo 2º. Prevê uma hipótese de extinção da punibilidade, que ocorre caso o agente se retrate da declaração falsa antes da sentença. Sentença definitiva. Não. A maioria da doutrina entende que a retratação para gerar a extinção da punibilidade deve ocorrer antes da sentença recorrível. Entretanto, tem crescido o entendimento de que a retratação a qualquer momento antes do trânsito julgado seria causa de extinção da punibilidade. Ou seja, antes de finalizar o processo, dizer, não, eu menti, na verdade, o parecer é esse, a perícia é essa. Extingue a punibilidade. E se o crime for praticado em concurso, participação, coautoria, retratação de um se estende demais, a doutrina sempre entendeu que não, por ser circunstância pessoal, mas vem crescendo na doutrina, tendo inclusive decisão do STJ nesse sentido, entendimento de que se comunica. Além disso, a retratação deve ocorrer no processo em que for prestado falso testemunho ou falsa perícia, e não no eventual futuro processo que será instaurado para punir o infrator. Ou seja, a sua declaração de que fez a merda tem que ser no processo em que você fez a merda, que você deu a perícia, deu falso testemunho. Se instaurou o processo para apurar o seu falso testemunho, você declarar ali que, ainda que não tenha saído a sentença lá, entendeu? Ainda que não tenha saído a sentença lá, você declarar aqui que fez isso, aí já abriu o processo, entendeu? Vamos lá, o que mais? Ação penal é pública e incondicionada.
Vamos ver quanto que ainda tem para frente para ver se vale a pena a gente continuar. Corrupção ativa de testemunha, contador e perito, coação no curso, exercício arbitrário das próprias razões, fraude processual, tem muita coisa, não dá para a gente acabar hoje não. 15, não, muita. Tem que vir mais uma aula. Vamos continuar amanhã. Só mais uma parte aqui, vamos ver essas notas de rodapé aqui, o que tem a ensinar. Opa, vamos ver aqui essa nota de rodapé sobre que 32. Qual é o assunto aqui que ele vai explicar? 32. A decisão do STF sentido de coautoria, mas decisão isolada. No caso do crime de falso testemunho, só cabe participação. Então, o STF diz que pode coautoria. Vamos lá. Advogado que instruiu o testemunho a apresentar falsa versão favorável à causa que patrocina. Posterior comprovação de que o depoente sequer estava presente no local. Entendimento desta corte de que é possível, em tese, atribuir ao advogado a coautoria pelo crime de falso testemunho, habeas corpus conhecido e indeferido. Ele está falando assim, ó, na perícia você pode ter coautoria, na perícia, porque vão assinar 2 peritos. E no caso de falso testemunho, o STF tem essa decisão isolada que diz que teve coautoria o advogado, que foi lá e falou para o cliente dele, vai falar isso no seu testemunho. Para o cliente dele não, né? Provavelmente é testemunha para o cliente dele. Provavelmente orientou o cliente, a testemunha que ele usar para, de repente, favorecer o cliente para falar de um jeito, né? Ou para prejudicar o outro, não sei. Mas está dizendo aqui que ele orientou a testemunha. Então, ele foi coautor do falso testemunho, o advogado. Né? Eu acho que é forçoso porque, na verdade, assim, você lembra que a gente viu que tem o direito da ampla defesa e contraditório? Então, o advogado está usando todas as armas possíveis. Lógico que, ainda que de má índole, né? Está usando uma arma que é falsa, né? Mas, assim, do ponto de vista dele, do advogado, não sei. O advogado estaria cometendo crime funcional lá no Estatuto da OAB, né? Que tem criminalização do Estatuto da OAB, esse tipo de conduta. Tem que lembrar aqui, mas esse tipo de conduta não é de um advogado. Mas aqui nesse crime, entendeu? Isso é decisão isolada. Essa é a decisão isolada. Então, amanhã a gente vai continuar no crime de corrupção ativa e passiva. Essa apostila é pequena, mas tem que acelerar. Hoje atrasou aí, caiu a internet, hoje foi complicado. Dois eventos, atraso e caiu a internet. Vai até a página aqui, ó, crime de contra as finanças públicas. Está na página 15, vai até a página 35. Então, está faltando 20 páginas aí para a gente estudar, debater junto aí de teoria antes de finalizar os exercícios do direito penal. Então, hoje à noite eu não consigo, não, mas amanhã a gente pode fazer de manhã e de noite. Vai ter finalizar as questões todas. A gente vai conversando, né? Porque hoje à noite também eu não consigo, porque acho que tem